Vamos conversar agora com ele. Aí sim. Alex Ruffo. Vamos falar de Alex automóvel Ruffo. hoje. O que você quer? O Alex tem um programa muito legal chamado Máquinas da Pan. Tá. É muito bom esse programa. Ele entra aqui na Panflix. 10h30 da manhã do sábado, amanhã de manhã. Amanhã, 10h30 da manhã, você coloca na Panflix, você tem esse programa, tem imagens fantásticas, test drive de carros, carro gringo, carro nacional. Então você está convidado para ver o Alex Ruffo aqui na Jovem Pan e tem a rede social dele também, que tem lá muita coisa Alex ligada. Ruffo, JP. Alex Ruffo com 2 Fs e JP de Jovem Pan. É isso aí, Rufo. E tem livros também do Alex, já teve lançando aqui no Pânico. O que você vai falar hoje? O que você trouxe aqui para nós de automóvel? A hoje? gente vai ter a história dos micos, mas antes, mais uma vez, o João Anacleto. Sim. Faz aquela afirmação para a gente descobrir se é verdadeiro ou falso. E para colocar aqui na bancada, o João Anacleto, conhecido no bairro dele como Jana. Jana. Boa. Jana, e também um animal de grande porte, como ele mesmo se denomina. Então, vamos ver aí a afirmação de João Anacleto do canal A Roda. Desafio, verdadeiro ou falso? Tá rápido aí. Foi chamar ele. Né? Salve, galera do Pânico, eu sou o João Anacleto, junto com o galã Alex Ruffo, para testar os seus conhecimentos automotivos de todos que estão aí na bancada. Você sabia que o primeiro veículo sobre 4 rodas a superar a barreira dos 100 km por hora foi um carro elétrico? E não foi um Tesla. Foi o lá jamais contente, pilotado pelo belga Camille Genazzi, que em 1899, pelos arredores de Paris, cravou 105,8 km por hora de velocidade máxima. E aí, Emílio? Você cravou a última. Não, eu cravei a última. Essa é difícil. Pra mim é verdade. Eu sei que os primeiros carros eram elétricos, né? Os primeiros, antes de ter o motor a combustão, os primeiros carros eram elétricos. Agora, se andava a 100 por hora, isso eu não... E aí, Zuc? Faço a menor ideia, mas eu acho que é verdadeiro porque ele falou com muita propriedade. Também acho que é verdade. Só porque ele falou com E porque propriedade. seria contra-intuitivo. E ele tem cara que faz pegadinhas. Então, quando o cara também faz acho, isso, é verdade. Pra mim é Só verdade tamo também. Metaforando. Total. Eu vou na E é tua. verdade mesmo. É verdade. É verdade. E o nome do carro até é interessante, né? La Jamais Contente. Nunca feliz, mas na verdade queria dizer outra coisa. O insaciável. Porque ele ia atrás dos recordes. Ele chegou primeiro em 60 km por hora, depois 80 e não ficou contente até chegar a 105 km por hora. E foi realmente o carro de 4 rodas, o veículo de 4 rodas mais rápido foi um elétrico. E o interessante, Emílio, é que, na verdade, o grande atributo de um carro elétrico é o torque, não a velocidade. Sim. Então tem até mais um favor, é uma credencial para esse carro. O torque de um carro elétrico é como se você ligar na tomada um dispositivo, ele é instantâneo. Na combustão você tem um torque progressivo, você tem baixa rotação, alta rotação. No elétrico não. Você acelera, é como se tivesse ligado um dispositivo e é instantâneo. E como a gente vai falar de micos aqui hoje, tem um mico que é parcial, que está acontecendo nos Estados Unidos, por uma pesquisa da Universidade da Califórnia, que é justamente com os elétricos, Emílio. O que está acontecendo? O americano, diferentemente que tem uma conscientização europeia, ele é muito pragmático e objetivo. E está reclamando muito da demora de recarga dos elétricos. Sim. Então, um cara tem um Mustang, ele coloca durante 3 minutos combustível, e ele roda 480 km. A mesma coisa no nível 1 de recarregamento, esse cara tem que passar a noite inteira carregando. Aí tem o nível 2, que é do 240 volts, 3 horas de recarregamento. E o que é mais rápido de todos é o Tesla, que é de 480 volts, e mesmo assim demora 1 hora. Então, 20% das pessoas que adquiriram elétricos nos Estados Unidos estão voltando para a combustão. É mesmo. Olha que loucura isso. Mas posso fazer uma curiosidade aqui? No Brasil tá, além do Tesla, eu vi que a Audi tá fazendo, Toyota tem muito. Você acha que vai ser uma tendência, vai mudar agora? A gente absorve essa cultura? Zuckerman, eu acho que o elétrico demora um pouco ainda. O híbrido, sim. O híbrido, para mim, é uma excelente opção. 24 km por litro, 26 km por litro. Você sabe que eu tenho um grupo de WhatsApp de alguns empresários, eu sou mais... Você é muito rico. Você é muito rico. Você me tem chofer. Eu fui na casa dele. Tem chofer, Eu fui na casa dele. Tem. Alcides. Tem chofer. Eu fui na casa dele. Alcides, o chofer. Eu não tenho nem carro, eu assino o carro. Eu que recomendei. É alugado. Aí, no grupo está, sabe quem? Nelson Piquet. Porra.
E que Nelson Piquet deu uma declaração no grupo, não para mim, no grupo, falando que ele tem um carro elétrico, acho que é um Tesla, e em 2 anos não deu manutenção nenhuma. É verdade que a manutenção dos elétricos é bem mais baixa? É bem mais baixa. A construção de um carro elétrico é muito mais simples do que a de um carro a combustão. Muito simples. É uma bateria, um recarregador e um capacitor. Não tem nada daqueles atributos todos que tem um carro. Qual é o problema? Qual é o gargalo hoje de um carro elétrico? É o custo da bateria, Sim. o tempo de recarregamento e a autonomia. Quando a gente zerar isso, que vai demorar um pouco... o carro elétrico vai passar. Também, né? Que é caro. O preço. Hoje, no Brasil mesmo, você comprar um carro elétrico, você não gasta menos de R$200 mil num carro pequeno elétrico. Então, são alguns gargalos. Agora, o híbrido não. O híbrido eu acho realmente uma excelente escolha. Então, parcialmente micado o carro elétrico nos Estados Unidos. Agora, vamos então para os grandes micos. A gente fez uma lista aqui, mas respeitando inclusive um grande colegiado de jornalistas. Não é minha opinião, é minha e de mais aí 15 jornalistas. E eu fiz um cruzamento de informações. A gente tem o Prêmio Jabuti, que é para literatura, tem o Urso de Berlim, tem o Festival de Cinema de Veneza, lá com o Leão de Ouro. A gente tem aqui o Pablo, né, com o nosso Touro de Ouro. Então, o nome também de animal, o nosso Mico-Leão Dourado, vai ser o prêmio que nós vamos dar para esse grande campeão. E eu vou começar de trás para frente, então, do último colocado, que é o 7º, mas nem por isso não deixa de ser tão ruim, que foi a Mercedes-Benz, quando lançou uma picape. E ela tinha uma estrutura toda baseada na base mesmo da Nissan Frontier. Não pegou, aquilo não era uma Mercedes, não compraram essa ideia, só que os compradores acabaram ficando micados. Então esse é o nosso 7º colocado. Eu acho que a gente tem imagem para colocar, eu tinha separado umas imagens. Vamos lá. E essa é o nosso 7º colocado, então, a Mercedes-Benz Classe X. Delari não deve ter separado. Coitado do estacionamento, tentando Hoje pegar tá foto. rápido. Não, tá uma rapidez. Ele tá lá. Eu vou dizer pra você, Rufo. Tenho certeza que Imagine uma picape Frontier com um logo, com uma estrela na frente. Essa é a Classe X. Furada. Furado. Olha lá, ó. Ele tá falando. Não tem a imagem. Ele tá falando um rap. Vamos pro 6º colocado. Vamos lá, 6º e a imagem colocado. a gente faz uma retroativa aqui, né? É isso aí. 6º colocado. A gente até falou isso no último programa da grande injustiça com a indústria nacional, principalmente com o Gurgel. Sim. Então, 6º colocado, e o Sami deve saber muito bem dessa história, o Gurgel BR-800, que no início ele teve um incentivo do governo, né? Principalmente na época do Sarney. Depois, quando chegou Collor, mudou a história e esse incentivo, por pressão das montadoras, das 4 grandes, acabou sendo repassado também para outros carros 1.0, para o Fiat Uno Mille. Ele ficou completamente fora do mercado, praticamente 30% a mais do que os outros. Ele não teve como concorrer e o Amaral Gurgel acabou tirando o pé e parou a fabricação. O Elon Musk, exatamente. Então, a gente tem o senhor Avan, que é o Jeff Bezos. É o Bezos, o Bezos é o Avan. Mais uma loja. O Elon Musk é o Gurgel. Tupiniquim. Que mais? Emílio, a época de importação, só para você ter uma ideia, quando chegou o Lada estava com preço melhor que o Gurgel. Tinha aquela coisa de, eu quero um carro importado, né? Chegaram primeiro as BMWs, depois o Lada, então o cara preferia o Lada do que o Gurgel. Então esse foi outro mico. O quinto Peugeot Rogar. Falam Ogar ou Rogar. O grande mico dele era até um carro bom, só que ele chegou para brigar e sem condição, ou seja, de bater de frente a frente com o custo dele, com Saveiro, que não tinha a menor condição. Com o picape Saveiro e também com a estrada. Então foi micado e depois apareceram alguns problemas na suspensão, apareceu problema de manutenção, algumas peças começaram a soltar e base disso tudo, o que é? É micar um carro. Hoje, até vou dizer, o mico-leão dourado, que a gente estabeleceu aqui o nome, é um animal em extinção também na indústria automotiva. Por quê? Porque antigamente era muito fácil, Emílio, você comprar um carro micado. Hoje, com a rede social, com as informações, você entra num site, você acompanha aqui até a nossa programação, a gente fica sabendo até quando esse carro, antes de chegar no Brasil, o que ele vai ser. Alex, deixa eu falar uma história que você vê como a economia está em tudo. Em 66, 67, o Akerlof, ele fez um paper e ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Em 2001. O que ele fala? Metade dos carros que são vendidos, principalmente seminovos, são micados. Ele usa a palavra lemon, mas a tradução seria mico, no sentido da frase. E aí ele fala, eu não tenho como saber se o carro é micado ou não, mas o cara que vende, tem.
E aí, isso explica porque no primeiro ano você perde 20%, 30% de um carro. Acabou isso, né? Sim. Acabou, mas 15% perde. Hoje, o mercado, por exemplo, principalmente na pandemia dos seminovos e usados, está extremamente aquecido e com preço muito próximo do carro zero. Qual a vantagem disso, Sami? De você comprar um carro zero. O fabricante, quando coloca esse carro na rua, ele vem com propostas irrecusáveis. A gente viu aqui, a gente esteve aqui na semana do Black Friday e outras promoções que aí só o fabricante consegue. E muitas vezes o fabricante faz isso também, cria até um certo dumping no mercado para lançar um produto com um custo muito baixo, praticamente o preço de custo deles, para fazer girar, para ser o carro mais vendido, que é o caso, por exemplo, do Chevrolet Onix, que está aí no 5º ano como o carro mais vendido. Então, o custo é muito baixo, mas você reforça a marca. Quarto colocado. Vamos lá. Renault Laguna. O Laguna ele foi importado, só que a programação que é feita de um carro, quando ele é lançado, quando vem para isso, começa 3 anos antes. E ele chegou, Sami, justamente no momento de desvalorização do real, que foi em 98. Então, ele foi programado em dólar, chegou em dólar. Quando chegou aqui com a desvalorização do real, ele ficou muito caro para o nosso mercado. E depois disso, ele começou a apresentar problemas hidráulicos, vazamento, problema na suspensão. E aí esse foi mais um mico do mercado. Renault Laguna. Vamos top 3 agora, hein? Agora vai. Agora vai. Terceiro colocado. Esse dava para fazer um line-up muito grande, mas para fazer justiça, a gente escolheu um Jaque Motors com J5. A Jaque, quando lançou no Brasil, você deve lançar uma campanha milionária no Faustão, que oferecia 5 anos de garantia e uma série de vantagens, inclusive do preço. Mais uma vez, por pressão, o carro não tinha boa qualidade, não tinha bom acabamento, um motor muito fraco, mas além disso, ele também tinha alguns subsídios que depois, por pressão dos grandes fabricantes, eles acabaram sendo repassados e aumentou o valor do Jaque, como era importado, em 30%. Ficou totalmente fora do mercado. Imagina um Jaque J5 para brigar com Toyota Corolla, Honda Civic, Jabiraca, Chevrolet né? Cruze, Jabiraca, né? e Volkswagen Jetta. Então também não rolou. E hoje quem tem é um grande acervo para guardar daqui a 20 anos para carro de colecionador, que também tem isso, né? Tem. O carro é micado, mas depois ele pode virar carro de colecionador. Tem muitos colecionadores aí, né, de automóveis, tem museu. Tem feiras, né? E o valor aumenta até por ser o carro mais micado, por ser o carro mais feio. Aquilo passa a ser inédito, ele passa a ser uma peça de colecionador. O segundo colocado é um carro muito bom, ele foi muito bem lançado aqui no mercado, mas depois é aquele mico. Tem o mico do carro ruim e tem o mico, Emílio, quando a fábrica sai do país e deixa o cliente na mão. Sim. Quando o carro é importado, o Procon não tem esse guarda-chuva de proteção, diferentemente quando é fabricado aqui. Quando é fabricado no Brasil, você tem um tempo até de 10 anos para fornecer peça, assistência técnica, tudo. Eles não cumprem, mas tem. Quando é importado, não. Vai embora, acabou. A Alfa foi embora do Brasil e todos os proprietários do 164 acabaram ficando micados, sem assistência, sem peça, sem absolutamente nada. O carro era bom, mas o mico foi a compra. Agora, para o grande campeão, eu vou pedir até uma sonoplastia especial para o nosso querido Reginaldo Lopes. O Reginaldo sempre está aí. Especial. Reginaldo não é Delário. Eu acho que ele vai cumprir agora. Vamos lá então, Reginaldo. Aí, ó. Olha lá. Primeiríssimo lugar. Primeiro lugar. EFA M100. Pouca gente aqui talvez tenha conhecido. É um carro muito ruim. E ele pegou o gancho de ser um dos primeiros importados no Brasil. Então é aquela história, o cara queria ter um carro importado, foi o primeiro chinês importado do Brasil, né? Hoje, o primeiro chinês importado, esse cara não ia cair bem. Que bom. Né? Mas foi o primeiro, o carro era muito ruim, muito feio, não tinha estabilidade. O João Anacleto, que é o nosso representante aqui do Verdadeiro ou Falso, que é um animal de grande porte, ele tem mais ou menos 1,90 m e uma cabeçona também pesada. Ele quase capotou com o carro, por quê? Porque só de ele estar dentro do carro, o centro de gravidade do carro ficava muito alto. Caramba. Aquele da Mercedes também capotava, lembram da Mercedes? Classe Classe A, né? Então, no lançamento da Classe A, na frente de todos os jornalistas, fizeram o teste do Alce, que você vai
fazendo em zigue-zague nos pilares, nos cones e tal. Capotou na frente da imprensa mundial e foi um grande mico do mercado. Esse talvez fosse um ó concurso do mercado, né? Mas a apresentação muito bem lembrado. Imagina capotar papelão, né? Para a imprensa. E a gente tem aqui um ó concurso que vocês citaram e a gente tem que realmente defender, dar uma defesa para não virar fila aí na frente, o pessoal vem pegar o Zuckerman que falou do Maré. Meu pai teve esse carro. Então tem uma certa defesa para ele. O Maré, quando foi lançado, era um carro muito bom, porém com aquele motor de 5 cilindros, ele ficava muito justo debaixo do capô. Era muito difícil manusear o carro. Então tinha que tirar, olha o absurdo, tinha que tirar, movimentar o motor. E para movimentar o motor, se você está na concessionária, você tinha uma ferramenta especial. Se você não tivesse, ia lá ou na boca de porco, no teu mecânico de confiança, aquilo nunca mais ia ser acertado. Então ele dava problema de manutenção. Então esse a gente diz como ó concurso. Eu estou vendo aqui, Emílio, tem um ovo frito aqui em cima. Uma brincadeira que as pessoas faziam quando o carro esquentava muito, era fritar um ovo no capô. Você já fez isso com algum carro seu, Emílio? Eu fiz no Pânico na TV. No Pânico na TV, nós fizemos um salmão no motor do Tempra. Tempra também esquentava. O Tempra esquentava, que era uma beleza, a gente fez... Eram 16 válvulas, então. A gente fez um salmão. Cozinhou mesmo, né? Não deve ter imagem, porque o Delari não vai procurar imagem. Eu tenho a imagem do primeiro carro. Ficamos imaginando os carros. Agora, é o seguinte, Próxima semana você está de volta aqui. Boa, o Alex continua na programação da Jovem Pan, todo sábado, 10 da manhã. 10h30 da manhã. É um grande programa, que é o Máquinas da Pan, que ele apresenta. E você pode seguir nas redes sociais. Bons negócios você precisa trazer também. Bons negócios. Vamos trazer. Vamos falar de bons negócios? Sim. Também é bom. Obrigado, viu, Alex? Valeu. Para seguir o Alex nas redes sociais, você entra lá. Cadê as imagens, Delari? Eu tenho aqui, ó. Não vem com gracinha, né? Falando sério. O cara separou tudo. Piada lá. Separou tudo. Se você quiser assistir um bom programa, graça, ele fez assista no programa do Alex no sábado aqui na programação da Jovem Pan.